garantias, vamos dizer assim. Eu Perfeito. coloquei gravar aqui, vou colocar no público, então. Deixa eu ver se está ao vivo. Demora um pouquinho para entrar. Ver. Já, a princípio tá ok. Vai começar. Eles precisam se. Pronto. Tá aqui já. Então, boa noite a todos. Então, estamos aqui hoje com um convidado especial, mais um convidado especial para a nossa série de webinários, todas as quartas-feiras aqui no canal do Objetivismo Brasil. Hoje nós temos o convidado Caio Amaral. O Caio é um velho amigo, né? Boa noite, Ricardo, também, obviamente. Boa noite. O Caio é um velho amigo, eu conheci o trabalho dele através das críticas de cinema que ele escrevia e ainda escreve, né? Da maioria dos filmes, peças de teatro, enfim, ele está sempre por dentro de tudo que acontece na cena cultural, sobre uma perspectiva que podemos dizer é amiga do objetivismo, assim. Hum. O Caio depois vai fazer um comentário específico sobre o tema. Todas as opiniões que ele vai trazer aqui no episódio de hoje são opiniões dele, não refletem necessariamente objetivismo ou alguma coisa que Rand falou, mas ele se identifica em alguns aspectos, vários aspectos, com o que ela comentava sobre estética. Mas o objetivo aqui não é fazer uma sabatina, mas sim discutir os temas atuais da arte e analisar muito do que está acontecendo hoje em dia, né? Mas não vamos dar spoilers. Então, uma pequena biografia aqui do Caio. Ele nasceu em 1983, em São Paulo. Ele já acabou fazendo curso de cinema também na Santa Monica College, em Nova York. E, além disso, ele já trabalhou com teatro, com cinema, tem diversas produções. Então, baseado nisso, depois ele a partir do momento que a gente vai avançando também nas perguntas e na conversa, ele vai trazendo um pouco dessa experiência dele e como ele aplica toda essa experiência e essas análises para os eventos atuais e para as produções que estão ali no mercado. Então, a primeira pergunta. Quer dizer, antes de mais nada, antes de qualquer pergunta, eu gostaria que tu se apresentasse também, adicionasse alguma coisa que eu possa ter deixado de fora, até fazer o teu merchan ali, antes da gente entrar nos assuntos sérios. Bom, boa noite. Acho que a única coisa é que você deu uma ênfase em teatro, não é bem a minha especialidade, assim, eu tive algum contato, assim, mas é mais cinema, eu sempre fui um cinéfilo de carteirinha, meu blog foi bem dedicado ao cinema desde o do começo, né? E o que eu queria trazer aqui é mais aquilo que você falou sobre a relação com a Rand, né? No começo, quando eu comecei a ler sobre objetivismo, quando eu descobri ali o Romantic Manifesto e tal, eu me identifiquei tanto com a perspectiva da Rand sobre arte que eu escrevia usando os termos dela e porque eu enxergava como algo muito compatível, né? Então, talvez para quem esteja muito distante, não entenda bem das ideias, pode até achar que é quase a mesma coisa, mas a gente que vai se aprofundando mais e conhecendo mais os detalhes, percebe que existem algumas diferenças. Então, com o tempo, eu achei importante diferenciar, né? Eu tenho a minha visão, dei até um nome diferente para as coisas que eu falo, para os termos, enfim, mas muita coisa é compatível, muita coisa eu aprendi, sem dúvida, com os textos da Rand e tal. Então, é diferente, mas tem muitos pontos em comum. Bom, hoje, falando da cena cultural, cada década tem as suas particularidades e hoje, mais do que nunca, nós vemos a popularidade do universo Marvel, que até você comentou, um dos últimos posts no blog também falando, depois você pode comentar um pouco a respeito. Mas a principal pergunta que as pessoas que têm contato com o objetivismo, especialmente com a parte da estética,
sempre fazem, é, essa arte é subjetiva ou objetiva. Hoje nós vemos tantas coisas aqui, por exemplo, em Porto Alegre tem a Bienal, o Ricardo conhece bem também. A gente vai lá às vezes ver algumas coisas que são consideradas obras de arte, arames tortos, lixo e outras coisas do gênero. E aí surge a pergunta, se a arte é objetiva ou é subjetiva? E uma pergunta correlata, o que que torna uma arte objetivamente boa? Bom, aí aquela é uma discussão complexa, né? Porque estamos falando de coisas muito complexas como a arte, né? Então, eu acredito na objetividade do universo, da realidade. Eu acho que sim, a arte, cada obra, ela tem uma natureza, né? Se você for desmembrar e analisar cada aspecto, você percebe que nada é místico, nada é inexplicável, tudo tem uma característica. Só que a gente está falando de algo que é extremamente complexo, né? Que tem várias camadas, várias características, principalmente quando você vai para artes mais complexas como o cinema, por exemplo, que envolve um aspecto de literatura, tem a questão visual, tem música, tem performance, tem tanta coisa, né? Talvez para analisar uma escultura, você consiga a discussão um pouquinho mais simples do que você discutir essas artes mais complexas. Então, você imagina que você tem um objeto extremamente complexo, certo? Sendo julgado por pessoas que também são seres extremamente complexos, né? Que tem cada um vem com sua perspectiva, com a sua noção do para que serve a arte, né? Com níveis diferentes de sensibilidade, de percepção, de intelecto. Então, é por isso que dá essa impressão que é subjetivo, porque é tanta coisa para você analisar que as pessoas às vezes desistem, né? Cada um fica com a sua opinião, mas eu não acho que é porque de fato seja a arte inexplicável, uma obra seja indecifrável. Acho que é porque é realmente um trabalho tão complexo quanto você analisar uma pessoa, né? Um ser humano. Até que ponto você consegue chegar numa resposta precisa e explicar isso para os outros, né? Até nesse sentido, e aqui fazendo um pouco do merchan também do teu livro, eu queria que tu comentasse um pouco como mudou o consumo da arte, por exemplo, desde a década de 80 até aqui, especialmente depois da questão do motion picture, do filme mais tradicional que nós consumimos hoje em dia. Tu pode aproveitar então a oportunidade de falar um pouco dessa história? Hoje nós vamos focar especialmente mais em algumas obras atuais, mas especificamente na questão da década de 80, mas eu gostaria que tu fizesse uma pequena introdução sobre isso, aproveitando, se você quiser falar um pouco do seu livro também. Bom, você está falando assim dos anos 80 para cá, o cinema ele é também uma forma nova, né, de arte que começou a se popularizar lá nos anos 10, 20, né, a se tornar uma coisa, um entretenimento, né, consumido em massa, né. Então, ele vem, eu acho, como uma evolução do teatro. Então, não é uma coisa assim, é diferente, é uma forma de arte nova, porque ela consegue, diferente do teatro, né, te transportar, tem uma certa liberdade em termos do espaço e em termos do que consegue captar, mas é uma evolução daquilo, né? Só que como uma obra que enfim, pode ser exportada e replicada e mandada para o mundo todo, então acho que nessa época deve ter a mudança talvez tenha sido essa coisa da cultura em massa, né? Assim como depois, mais tarde, veio com a televisão, na época também do rádio. Então, era algo que você fazia um filme, Hollywood começou a fazer filmes, e o mundo inteiro, né, tinha aquela visão, né, do que estava acontecendo naquela cultura, enfim, como era o estilo de vida americano, enfim, nos outros países também, começando a produzir. Claro que inicialmente foi Hollywood que dominou, né? Então, acho que a grande diferença acho que foi essa capacidade, né, de divulgar uma obra, ao contrário de uma peça, no mundo inteiro, né? E passou a ser um hábito quase que semanal dos americanos irem ao cinema, né? O ápice, as pessoas acham que o cinema agora, com esses blockbusters, é que são populares, mas nos anos 30, 40, o ápice de frequência ao cinema foi 1946, por aí, onde, tipo, 80% da população americana ia toda semana ao cinema, né? O consumo era muito mais alto, né? Deixa eu te fazer uma pergunta.
Uma pergunta um pouco mais técnica. Que diferença tu acha que aconteceu no cinema ter essas novas tecnologias, né, nomeadamente o CGI? Hum, Porque fazendo um contraste entre dois filmes, né? Quando o Star Wars ali da década de 70, tudo era props, né? hum, Tudo era um bonequinho, né? uhum, Não tinha tantos efeitos. E aí eu lembro acho que é o Ian McKellen, que é o ator que faz o Gandalf do Senhor dos hum, Anéis, quando ele fez o Hobbit, uma das coisas que ele comenta, que daí ele já era um ator bem velho, ele comenta que ele fez cenas em que ele estava sozinho. Então é como se ele não estivesse atuando, não é? Ele estava sozinho e aí depois colocava um outro personagem para falar as outras, né, lines. Então, qual tu acha que foi o impacto que essas novas tecnologias tiveram? Aí é uma questão assim, eu acho que não é uma mudança tão fundamental, né? Sempre efeitos especiais sempre foram usados desde o lado mágico de Oz. Então nem tudo que você vê na tela era real, algo que estava necessariamente acontecendo no cenário. Sempre tem esse elemento de um lado da imaginação do espectador, de você ter aquela suspensão da descrença para você comprar aquelas coisas que estavam acontecendo, né? E mesmo com efeitos especiais precários, você vê o King Kong de 33, funcionava, você conseguia curtir a história, né? Então, a mudança, eu acho que é algo um pouco mais sutil. Eu não sou de problematizar muito isso, porque, por exemplo, eu gosto de muitos filmes de animação, onde nada existe. Então, acho que não necessariamente perde o impacto. Porém, eu acho que existe uma pequena diferença no sentido assim, é diferente você ter uma percepção do que está acontecendo ali na tela, principalmente em cenas grandiosas, onde a intenção do filme é te impactar com a grandiosidade da produção, faz diferença você ficar claro que aquilo foi feito no computador e você ter a experiência de ver aqueles atores num cenário com coisas grandiosas acontecendo. Então, eu acho que a experiência em termos de entretenimento e do impacto da produção é diferente quando você realmente está enxergando algo que foi fotografado, ou que pelo menos parcialmente foi fotografado. Então, com essa facilidade do CGI, muita coisa hoje realmente parece um videogame, parece algo que não está realmente acontecendo ali. E junto com isso veio também uma tendência de um desprendimento das leis da física, né? Porque uma coisa é você, o Jurassic Park tem CGI, mas as coisas em geral se comportam como elas se comportariam. Outra coisa é quando a gente vê hoje esses filmes como o da Marvel, onde os seres humanos, tudo parece um boneco, tudo parece 3D e nada respeita nenhuma lei da física mais, entendeu? Então, isso começa a dar essa impressão de que está over, de que está tudo muito digital, que falta um pouco da realidade ali para criar aquele impacto, né? Aquelas produções grandiosas, como você vê, sei lá, Lawrence da Arábia. É incrível você saber que aquilo está acontecendo, que eles estão lá no deserto, que tem aquele monte de gente que não foi só copiado. Então, eu sinto falta. Eu, particularmente, acho que quanto mais real puder ser, melhor. Mas nada contra você usar esse recurso, desde que seja de forma inteligente, entendeu? Que não perca o impacto da experiência. Sim, que tem um propósito por trás, né? Que não seja usado para dizer Ex que foi usado. Exato. Sem falar na graça que é você ver, às vezes, a engenhosidade, né, de você conseguir criar certos efeitos e, enfim, às vezes até desperta mais a criatividade dos cineastas, como o caso do Spielberg famoso, né, que ele não conseguia mostrar o tubarão direito, então ele resolveu não mostrar isso, criou um impacto de suspense no filme que não teria tido se tivesse tudo na mão. Então, né, esse jogo criativo, né, que o real exige, vai perdendo quando tudo pode acontecer, né? Sim. Então, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais técnica da filosofia da Rand, para servir como premissa para as perguntas seguintes. Então, tu poderia nos explicar o que significa o que a Ayn Rand chama de sense of life? Que mesmo em português a gente não tem uma tradução muito boa, né? Então a gente Sim. coloca sense of life entre aspas.
Tá. Eu costumo no meu blog chamar de senso de vida. Eu vi pessoas já falando sentido de vida, enfim. Mas sense of life é bom. E, basicamente, o sense of life, ela usa esse termo para dizer assim, a maioria das pessoas não tem uma filosofia consciente que elas escolheram, que elas, né, têm valores, elas não têm valores claros e definidos, né, guiando as preferências e, enfim, as decisões delas, né? Mas todo mundo tem uma certa visão de mundo, né? Então, o sense of life é meio que a sua visão de mundo. É o conjunto de uma série de valores, de coisas que você foi absorvendo ao longo da sua vida, estimativas, né, a respeito do quê? Do mundo, do ser humano. Será que o ser humano é bom ou ele é corrupto, é ruim? Será que a vida é boa ou não é uma tragédia? Várias dessas percepções e coisas que a gente vai passando a acreditar, né, vão fazendo parte de um sistema de crenças, né? Só que a gente não tem isso de forma consciente, a gente acaba tendo uma emoção generalizada a respeito do mundo, né? E é algo que é com esse olhar e é com essa emoção que a gente reage, né, às coisas e que a gente julga, né, tem as nossas reações emocionais, com esse senso de vida. Então, na verdade, é uma filosofia, só que muito internalizada, né, já enraizada nas suas emoções. E todo mundo tem uma certa visão, você não tem como escapar disso, né? Cada pessoa tem a sua. Então, ela usava isso para descrever, por exemplo, o que seria um senso de vida benevolente, né, que ela fala. Então, o senso de vida benevolente geralmente é dominado por respostas positivas a essas questões emocionais, né? A crença, por exemplo, de que o ser humano pode ser virtuoso, pode conquistar seus objetivos se ele agir corretamente, que o universo não está contra a gente necessariamente, né? Se a gente pode conquistar nossos objetivos. Então, essas respostas mais positivas vão resultar num senso de vida mais benevolente. E do outro lado, né, as pessoas que têm uma crença mais na tragédia, né, e no lado corrupto do ser humano, vão ter um senso de vida mais malevolente. E elas vão responder, né, cada obra de arte, por exemplo, também vai expressar um senso de vida, né? Então, cada obra vem com esses valores, que foi o artista que definiu, baseado na visão dele. Às vezes não é algo consciente, que ele, né, não necessariamente o artista tem ali, está pregando uma filosofia ou está querendo vender ideias explícitas. Mas, ao escolher certas histórias, certos personagens, ele está expressando uma certa visão, né, a sensibilidade dele, e o espectador responde, né, vai concordar com aquilo ou discordar, se ele rejeitar aquela visão de mundo, aquele senso de vida. Então, acho que é um termo muito bom, né, que ela usou, que ele é muito prático, ele é uma forma de você explicar, de você discutir questões filosóficas, mas de uma forma que todo mundo entende, todo mundo sabe que, né, eu vejo como uma visão de mundo, mais ou menos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A Ayn Rand, ela não achava que arte abstrata de fato era arte, né? Que ela não achava que o artista de fato estava representando alguma coisa inteligível. Uhum. Então, tu acha que esse artista, talvez a gente possa colocar artista entre aspas, né? Mas esse indivíduo que está reproduzindo o que é denominado como arte abstrata, tu acha que mesmo essa pessoa, ela está passando o senso de vida que ela tem? Sim, aí eu volto num tema que a gente estava falando antes, né, sobre a questão da arte ser objetiva ou não. Como eu falei, né, eu acho que a arte ela é objetiva, né, mas cada um julga de uma forma, né, são coisas muito complexas. Não quer dizer que seja subjetivo, no sentido que a gente não possa estabelecer algumas linhas, né, alguns limites, que nem comida, né? Tem muita coisa que você pode gostar, que, enfim, tem espaço para gostos variados. Não quer dizer que tudo vale, né? Que você pode se alimentar de algo que não é comestível ou que é algo que vai fazer mal para sua saúde. Então, se você parte de uma visão de que, enfim, um critério como a vida humana e a felicidade humana como um critério de valor, né? Então, claro que você vai considerar boa uma arte que esteja em harmonia com isso, né? Coisas que promovam valores positivos, experiências positivas. Então, nesse sentido,
que a Rand traçava essa linha e falava, não, a arte não objetiva, ela realmente acaba ferindo uma certa lei, como você se alimentar de veneno, ou se você se alimentar de nada que não tem nutriente algum, entendeu? Porque a arte, quando ela é não objetiva, ela corta um dos pilares essenciais, que é o da comunicação, né? Para você transmitir algum valor, para você provocar alguma emoção, para você contar uma história, primeiro você tem que estar disposto a ter uma comunicação objetiva, racional entre o artista e o espectador. Então, a partir do momento que o artista ele quebra com isso e ele coloca se vê livre para expressar qualquer coisa, colocar qualquer coisa numa tela, e cada pessoa sai com uma interpretação totalmente diferente. Porque realmente, quando as pessoas estão no cinema vendo um filme do Hitchcock, elas tomam susto na mesma hora, elas torcem na mesma hora, existe uma clareza, porque tudo está sendo comunicado de uma forma objetiva. Já numa exposição de arte moderna, cada um sai com uma visão bem diferente, né? Então, nesse sentido, o artista, né, que é não objetivo, ele está falhando com uma das funções principais da arte, né, que é concretizar alguns valores, fazer a gente vivenciar, né, enxergar nossos valores concretizados em algo. Não quer dizer que seja... Porque, assim, uma coisa ele não está sendo objetivo ou comunicando uma história, mas eles acabam muitas vezes concretizando alguma coisa, né? Existe, por exemplo, muitas dessas artes, dessas obras que são feitas para chocar ou para causar repulsa. Então, existe um valor ali que, de alguma forma, ele está querendo comunicar, né? Que às vezes de uma forma mais subjetiva, não é através de uma história e tal. Então, nesse sentido, eu acho que ainda assim dá para você captar mais ou menos o senso de vida, né? Através dessas, enfim, do que eles acabam escolhendo projetar, nem que seja um senso de vida completamente nihilista, né, da pessoa rebelde que quer quebrar com as regras, que quer só perturbar a ordem. Então, dá sim para você fazer uma leitura, né, a partir desse nada aparente, né? Até aproveitando que você comentou sobre uma premissa, que Rand falava a premissa do universo malevolente, quando você utilizou as palavras repulsa, malevolente e tudo mais, pelo menos para mim, a primeira coisa que me veio à mente foi o filme do Coringa, o Joker. Ah, como sendo um analista de cinema, como é que você separa essa análise da premissa que por exemplo, o personagem representa, o Joker representa, a visão de mundo dele, com a tua análise técnica do filme como peça de arte? Porque ele é considerado um filme muito bem feito, né? Por diversos motivos. Mas como tu lida com essa questão em que, por um lado, tu tem um produto cinematográfico que, na escolha da música, do ator, é bem feito, tem diversos pontos positivos, e por outro lado, tu tem uma premissa tão clara, um niilismo tão presente no personagem principal. Como é que é isso para ti? O meu exemplo favorito para esse tipo de caso, eu sempre gosto de pegar o Stanley Kubrick como um bom exemplo, porque eu gosto da maioria dos filmes dele, e vários filmes dele, como Barry Lyndon, por exemplo, são sobre personagens que não são admiráveis, não são personagens que você quer se inspirar, enfim. Mas os filmes são muito bem feitos e você consegue ter uma experiência muito positiva com o filme, né? Pela apreciação estética, pela narrativa, pelo domínio da linguagem, até pelo conteúdo, né? Então, no caso de um Coringa, eu já nem diria que é um filme tão bem feito assim, quanto talvez algumas pessoas tenham achado. Então, eu já não tenho né, essa balança que eu faço com o Kubrick. Olha, o filme é muito bem feito, embora não seja um personagem heróico. Eu já acho um pouco mais questionável isso. Mas também tem uma outra diferença, que é assim, será que o filme está te apresentando esse personagem para fazer uma crítica a ele, né? Porque não necessariamente eu considero os filmes do Kubrick como negativos, como malevolentes, porque, pelo menos alguns deles,
mostra esse personagem decadente, mas para te mostrar como não ser, ou olha, tipo, o crime não compensa, ou sabe, a irracionalidade, ou a desonestidade, ou essas coisas não compensam. Mostra uma decadência de um personagem que realmente está agindo de forma ali questionável. Então, pode ser inspirador essa mensagem também, né? No caso de um Coringa, eu acho que realmente já tem um quê de um niilismo aí, porque existe uma certa romantização daquele personagem, né? Então, eu acho que é um caso um pouco diferente, né? Se um filme, tema principal dele, o personagem central, é uma pessoa repulsiva ou que você não consegue gostar e o filme está elevando esse personagem ou está celebrando tal, eu acho que às vezes, mesmo se a história for muito bem feita, eu não dou uma nota super alta, porque eu acho que é importantíssimo, né? O peso de um protagonista, né? Não é um personagem secundário, uma cena. É tipo, é a sua porta de entrada para aquela história, é aquele personagem, né? Então, mas nada contra também você ter uma avaliação mista, né? As coisas, você pode ter um caso, você fala, ó, é um caso misto, é um filme que tem certos pontos positivos e certos pontos negativos. Eu dou uma nota ali entre 4, 5, 6, né? Não necessariamente se não for algo tão terrível e condenável, dá para você apontar o que ele tem de bom, né? E fazer uma avaliação mista, como seres humanos também muitas vezes são mistos. Nesse sentido, eu quero voltar então umas décadas, como eu tinha te comentado antes. Está para estrear agora o segundo filme, Top Gun, né? Depois de vários anos aí do lançamento do primeiro filme, o Top Gun Maverick, agora, no final do mês. E eu pensei em trazer esse filme, não porque ele é o lançamento, mas principalmente para debater um pouco a, a questão do cinema, na década de 80, a figura do herói. E eu vejo muitas pessoas, eu nasci em 87, então eu não assisti em primeira mão no lançamento várias obras e seriados da época, mas depois posteriormente tive a oportunidade de assistir e tu consegue perceber que nos principais seriados, até MacGyver, até nos próprios filmes como Top Gun também, sempre existe uma figura, um sense of life, né, um senso de vida que tu comenta, muito presente. A figura do herói, por mais que ele seja romantizado de certa forma, né? Ele tem um propósito claro, né? E ele inspira. Ele acaba sendo, de certa forma, um ideal, que o Rand também muito comentava, com outros exemplos, mas você assistia aquele filme e você pensava, não, eu gostaria de ser alguma coisa assim, eu gostaria de ser esse cara, eu gostaria de poder fazer alguma coisa na vida. Claro que quando tu é jovem, quando tu não pensou, não teve uma abordagem mais abstrata da questão de valores e do próprio sense of life, tu acaba interpretando aquilo como, eu quero ser este herói. Mas na verdade não é isso. Na verdade, o que te inspira são os valores que ele transmite a partir das ações que ele toma ao longo do desenrolar do filme, do seriado. E uma outra coisa, antes de tu comentar sobre isso, hoje, menos ainda do que na década de 80, mas parece, e isso diferentemente de Rand, por exemplo, com a Revolta de Atlas, parece que o herói ele é sempre reativo. Ele não tem por exemplo, o James Bond ele vai combater uma ameaça. Ele não está propondo algo. Uhum. O, um herói, por exemplo, o MacGyver, ele vai cumprir uma missão. Ele não está propondo nada. Ele vai corrigir um problema. Surgiu um problema, então o herói vai lá e vai corrigir. Então, o que que tu acha dessas duas coisas? Em primeiro lugar, a figura do herói, do Sense of Life na década de 80, e pode fazer um comparativo com a década atual, por exemplo, com o universo Marvel, sinta-se à vontade, e também sobre essa questão do herói como reativo e não ativo, como proponente da mudança. Uhum. O que aconteceu lá nos anos 80, e começou um pouco antes, né? Teve uma década muito sombria, os anos 60 e os anos 70, até o final dos anos 70,
Teve ali uns 12, 13 anos onde o cinema ficou realmente sombrio e mais realista, personagens mais decadentes, assuntos mais sérios, política, mais ou menos um clima como o que a gente está vivendo hoje, né? E chegando lá para 75, 76, 77, veio uma nova geração de cineastas e artistas que começaram a querer resgatar um pouco o cinema que eles lembravam dos anos 40, 50, que era muito mais inspirador, e, enfim. Então veio uma leva aí, né, de cineastas, desde um George Lucas, Steven Spielberg, ou Sylvester Stallone com Rocky, uma série de pessoas mudando um pouco o rumo do cinema. E daí você teve aí uma década, né, onde realmente voltou a ser moda, né, chamar de moda isso, mas algo que deveria para mim ser o normal, né, mas essa coisa dos heróis, né, de você trazer o retorno dos mitos, né, que se chama às vezes em livros de história de cinema, que começaram a voltar essas histórias mitológicas, né, enfim, personagens maiores que a vida, tal. Então, realmente, a década de final dos anos 70, década de 80, e diria que até a década de 90, pelo menos até a metade, finalzinho, foram dominadas por um senso de vida, né, mais romântico no cinema, né? Então, com certeza, daí veio uma leva de personagens, né, heróicos como esses que a gente está falando, né? Não, quanto ao Top Gun em particular, eu acho que ele está com certeza dentro dessa onda. Eu não diria que é um dos melhores filmes dessa era em termos de cinema, né? Normalmente quando eu volto para ver os filmes dos anos 80, comparado com os de hoje, até filmes que na época eram considerados filmes de ação simples, tal, quando você vai ver é de um nível de qualidade, até de roteiro, muito superior, assim. Alguns já são um pouco mais simples. Eu acho que o Top Gun, por exemplo, ele teve um roteiro que foi baseado numa matéria de revista, assim, é uma notinha, né? É uma história que você poderia condensar, quase que fazer um videoclipe e contar a história inteira, né? São filmes, assim, que não tem um grande roteiro, né? Foi uma época que também vários diretores da publicidade começaram a migrar para o cinema, né? Como o Ridley Scott e o irmão dele, Tony Scott, que é o que dirigiu o Top Gun, e outros como Adrian Lyne, por exemplo, que fez o Flashdance, que dá para traçar um paralelo, né? Quase que o Flashdance é um Top Gun feminino, assim, trazendo um visual super estiloso, né? Trazendo o visual da propaganda para o cinema. Então virou uma coisa muito visual, quase que uma linguagem de videoclipe, né? E filmes às vezes com histórias mais simples, assim, onde o foco era realmente o retrato de um herói ou de uma figura. Os anos 80 foram meio que uma fábrica de ícones, né, pop, assim, né, de grandes superstars do cinema, tal, desde um Schwarzenegger, tal. Então era meio que um veículo, né, para colocar o Tom Cruise nesse patamar e tal. Assim como, por exemplo, o colega dele de cientologia, o John Travolta, no Embalo Sábado à Noite, né? Então, meio que o Maverick é como se fosse o Tony Maneiro, só que da aviação, sabe? Ele é o cara que chega, que é o pilota melhor que todo mundo, e que pega todas as mulheres e tal. É meio que uma criação de um ícone, né? Mas não que seja um grande filme, uma história simples, né? Não é um grande filme, por exemplo, quando você vê O Exterminador do Futuro, ainda é um grande roteiro, você vê que é um filme mais elaborado, né? Mas eu acho que vem um pouco com certeza vem dentro dessa onda dos anos 80, né, de criar heróis. Eu tenho algumas questõezinhas, assim, se for pensar do ponto de vista da Rand, né, sobre a questão dos heróis. O Tom Cruise, ele é um pouco, o personagem dele no filme, eu acho que ele tem poucos conflitos, né? A Rand falava assim, a importância de você mostrar a pessoa enfrentando decisões importantes, né, para mostrar através das escolhas, mostrar o caráter e como ela supera, né? Porque para você se sentir inspirado, você tem que ver a pessoa partindo de um patamar e passando por uma série de decisões e escolhas para superar e alcançar um objetivo. No caso do Top Gun, ele meio que já começa como insuperável, sabe? Apesar dele não estar ainda lá no Top Gun, né? A única coisa que falta é as pessoas descobrirem que ele é o melhor de todos, entendeu? Mas ele já é desde o começo, né?
A única parte que ele sofre um pouco não é nem por alguma questão dele, é porque o amigo morre e ele fica um pouco triste porque o amigo, né, acabou morrendo ali e ele fica um pouco abalado emocionalmente, mas é quase como assim, é uma experiência que a gente tem muito pouco hoje, que hoje a questão é que existem poucos heróis, né? Existem poucas demonstrações de virtude, então a minha briga normalmente nas minhas críticas é falar, nossa, gente, a gente precisa, né? Todos os heróis hoje são fragilizados, são meio decadentes e são, né? Então é muito raro eu reclamar, entre aspas, de alguém ser perfeito demais num filme, né? Porque a gente quase não tem isso. Nos anos 80, às vezes eu acho que alguns filmes podiam tombar um pouco para esse lado, de fazer uma pessoa tão indestrutível que quase que perde um pouco da conexão com o espectador. Mas não deixa de ser uma projeção de um ideal, né? Que acho que tem sua função, e eu acho que a arte, o cinema, uma das grandes importâncias para as pessoas é isso, é mostrar o que é possível, né? Mostrar essas visões de um ideal que muitas vezes inspiram, mesmo sendo às vezes algo impossível, tem o poder de inspirar, de orientar nossas escolhas, tal, né? Depois você tinha falado sobre a questão do herói só ser reativo, né? Eu não sei se você estava se referindo, dizendo que isso também acontecia nos anos 80, ou se você está falando sobre o cinema de hoje. Olha, eu acho que começou. Tu vê vários exemplos na década de 80, mas hoje, quer dizer, hoje a gente vai entrar depois numa outra pergunta que eu quero te fazer sobre a questão de herói e anti-herói também. Hoje, na verdade, a própria imagem, né, a própria descrição, a própria figura do herói está desaparecendo, né? Tá fora de moda. O herói Sim. que salva o dia, né? Mesmo esse herói idealizado da década de 80, o bom mocinho, ele já também não existe mais, de fato, né, nas grandes produções. Então, essa é uma coisa que eu quero voltar contigo em breve. O Ricardo tem uma pergunta relacionada depois. Estava comentando, né, esse sense of life dos heróis. Uma coisa que eu tenho observado é que tem muitos filmes que eu gosto, que eu cresci assistindo, que eu achava muito bons, como o Scarface, ou The Godfather, e Uhum. o The Wolf of Wall Street, né, em que eles mostram, os personagens principais são vilões, mas eles têm algumas qualidades que, para quem tem, sei lá, 15 anos, 20 anos, a impressão que eu tinha, né, sei lá, 10 anos atrás, era que essas eram pessoas a serem emuladas, né? Tirando ali os pontos obviamente ruins, mas eram pessoas, não, esses eram eram quase como heróis, em certo sentido, pelo menos na minha cabeça. Eu tinha isso um pouco, e eu tenho a percepção que isso é mais ou menos generalizado, né? Que a gente vê o Michael Corleone como uma pessoa que ele conseguiu, enfim, unir a família, ele conseguiu salvar a família dele, conseguiu salvar os negócios da família dele, etc. E a gente vê algumas qualidades positivas nisso. Então, a pergunta que eu tenho é, qual tu acha que é o impacto que essa exaltação do vilão e uma espécie de uma romantização do vilão e das vilanices, vamos dizer assim, do vilão, o impacto que isso tem no sense of life de uma pessoa, especialmente de uma pessoa jovem, que, né, quando tem, vamos dizer, 10, 15, 20 anos, não tem uma filosofia tão consciente quanto, né, quando se forma depois. Sim, eu entendo que é um pouco o caso até do Joker, embora seja bem um personagem talvez mais decadente, né? Mas existe sim muitos filmes sobre gangsters, né? Filmes sobre criminosos que retratam um pouco aquele estilo de vida de uma forma atraente, né? De certa forma, né? E é um pouco, às vezes, como vilão, sabe vilã de novela, que todo mundo gosta da vilã, porque às vezes ela consegue, enquanto às vezes o mocinho é apresentado como alguém tímido, que tem uma vida desinteressante, às vezes o vilão é aquele que faz o que quer, que tem uma certa independência, Então, às vezes, os filmes podem levar, até por não retratarem direito os heróis, né, colocarem no papel do vilão a figura mais interessante, né? Então, tem esse lado. Agora, tem uma questão que, assim, eu procuro não ser muito de julgar algumas preferências que, às vezes, você percebe desde pequenininho, né? Algumas pessoas que vêm com certos temperamentos, assim, diferentes,
por exemplo, eu nunca tive essa característica de me atrair por esse tipo de personagem que você descreveu, né? Mas eu conheço pessoas que, às vezes, desde pequeno, já tinham, sabe, uma certa personalidade que gostava, por exemplo, de brincar de guerra, de soldado, de arma, que tinha uma certa agressividade, mas assim, não tinha nem a ver com valor ou com valor negativo, né? Que às vezes a pessoa via tinha uma certa atração por esse tipo de comando, de agressividade e tal, e às vezes eu vejo esse lado, assim, porque em alguns personagens como esses, né, que você falou do Scarface e tal, eu gostava do Rubens Evaldo Filho, quando ele fazia crítica de filme, e ele brincava que tinha filme que era filme de menina e tinha filme de menino. E os filmes de menino, entre aspas, como tem muitos hoje, né, John Wick e tal, que você percebe que às vezes a pessoa gosta da arma, do tiro, que nem esses jogos de game, né? Então tem algo aí que eu não sei exatamente explicar se é uma questão do valor que a pessoa tem, que ela tem uma tendência a algo mais agressivo ou a personagens assim, porque eu vejo que é algo que começa lá de trás, de muito pequeno, antes da pessoa ter uma filosofia muito, muito bem formada, entendeu? Então, eu tenho um certo cuidado de apontar e falar, não, gostou do Poderoso Chefão, a pessoa tá pronta para o crime. Eu não acho que é bem assim, entendeu? Acho que tem que fazer umas perguntas. Eu gosto de perguntar e ver o que você gostou naquilo, o que você não gostou, porque, de fato, tem pessoas que, às vezes, se atraem justamente pelo que há de pior no personagem, né? Gosta do niilismo e tal. E outras estão enxergando alguma qualidade positiva, entendeu? Então, eu sou meio cauteloso, assim. Até puxando o último filme que você comentou no Profissão Cinéfilo, sobre o Doutor Estranho, mas falando mais amplamente do próprio universo Marvel em si, conversando no geral, as pessoas, assim, eu tenho vários amigos que são fãs do universo Marvel, eu também sou fã do universo Marvel, mas muito mais da época dos gibis do que das produções cinematográficas. O que você percebe é que as pessoas gostam muito dessas produções, primeiro porque ah, hoje há um universo, né, como o próprio nome diz, que te permite estabelecer diversas ligações, encaixar novos personagens, e eu creio que isso é um aspecto positivo, né? O que eu não entendo como positivo e o que a maioria das pessoas não percebe é, é que hoje quando aparece, né, a figura do herói, porque hoje existem tantos heróis e eles são tão superficiais, mas enfim, hoje se vê um herói envergonhado ou muitas vezes até o anti-herói sendo promovido ao longo dos filmes. E de fato as pessoas que assistem, elas gostam justamente por causa das brincadeiras, das leviandades que eles fazem, mas aquela imagem do herói, de valores, de um caráter, mesmo das falhas que ele teria, falhas evidentes que ele poderia ter, elas ficam praticamente, elas passam batidas nessa confusão desse universo que você não sabe onde ele começa e nem onde ele vai terminar. Então eu queria até explorando um texto que eu publiquei no Objetivismo Brasil, que você falasse um pouco da questão do herói envergonhado, que eu acho que ele está presente muito no universo Marvel, assim como o anti-herói também. Sim, aí começou, né? A gente estava falando da questão dos heróis dos anos 80, 90 e tal. Então aquilo era a tendência, né? A cultura estava em harmonia com aquilo tudo. E quando que isso começou a mudar, foi no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Ali começou a ter uma mudança bem clara, que eu acompanhei, né? Como cinéfilo, e eu era muito fã do cinema que vinha antes, e comecei a perceber aquelas mudanças todas. E foi isso que eu comecei a investigar no blog, né? Enfim, para tentar entender o que estava acontecendo. E realmente houve uma mudança, né, cultural, e o que passou a ser o senso comum, o que passou a ser o mainstream,
foi mudando, né? Vários daqueles valores e daqueles ideais que eram mais prevalentes nos anos 80, 90, foram sendo rejeitados e abandonados pelo público, pela cultura, enfim, pelo cinema, né? Então você vai vendo aos poucos, acho que o primeiro sintoma lá no começo dos anos 2000 foi uma época onde tudo ficou dark, né? Os filmes de repente ficaram sombrios e tudo era bem escuro, tal, e começou a vir o Batman lá do Christopher Nolan, né? Ainda você tinha uns personagens fortes, né? Você ainda tinha uma certa expressão ali de virtude ou de força, mas tudo era mais dark, né? Aquele otimismo e aquela coisa mais romântica foi a primeira coisa que se perdeu. E daí, ao longo dos anos 2010, né, principalmente agora depois de 2013, 14, a cultura foi ficando realmente cada vez mais tóxica. Daí realmente o conceito de herói começou a ser cada vez mais abandonado e rejeitado, né? E eu falo no meu blog, por exemplo, sobre duas atitudes que um artista pode ter, né? Que uma é a de querer inspirar, de querer motivar, de querer mostrar algo positivo para o espectador, enfim, ficar inspirado e querer imitar aquilo, enfim, ou se elevar à altura daquilo. E uma outra atitude é uma atitude de querer confortar, de querer remediar dores. E em épocas onde a cultura, ou você pode até ver isso no nível individual, onde você está fragilizado, onde você está doente ou de certa forma, você não quer inspiração, você não está num clima para festa, para grandes ambições. Se você está fragilizado, você precisa ser remediado, entendeu? Então, eu imagino a cultura toda como, de uma forma meio adoecida, nos últimos 10, 15 anos, começou a se refletir no cinema isso, uma atitude de que existe algo de errado, antiquado, ultrapassado você mostrar heróis, que agora, na verdade, as pessoas estavam querendo o oposto, queriam ver, na verdade, aqueles heróis mostrando que eles não eram tão heróicos assim, mostrando o lado mais frágil, mostrando o lado mais decadente, mostrando as imperfeições, né? Então, a atitude toda do cinema se voltou mais para isso, né? Então, você vê muitos filmes hoje, né? Eu lembro do Logan, por exemplo, né? O Wolverine todo assim machucado, decadente, deprimido, fraco. E muitos filmes que você vê hoje, às vezes as próprias armas, os carros já não funcionam tão bem, tá tudo meio quebrado, tal. Então, essa é a nova tendência, né? Muitas vezes existe uma ênfase no esforço coletivo, o herói, às vezes, ele nem fica muito em evidência, não pode ser ele o Tom Cruise que vai lá e que é o melhor e que conquista tudo. Não, né? O próprio Doutor Estranho agora, ele é quase o coadjuvante do filme, né? Se destacam muito mais os vilões, ou né? Eu estava vendo os Animais Fantásticos também, que o protagonista, também Redmayne, Eddie Redmayne, quase também é meio secundário, né? Você vê muito mais ali enfim, o vilão, os personagens coadjuvantes. Então, realmente, existe uma resistência, um desejo de se afastar daquele estereótipo de herói, até no casting, né? Porque você vê hoje uma tendência cada vez maior de se escalar para personagens de super-herói ou protagonista até de animações infantis que são desenhados, né? Eles não querem o perfil heróico, alguém assim que vai ter um perfil físico que você... Não, é um retrato mais de pessoas como o espectador, gente como a gente, pessoas mais frágeis, pessoas com aparências físicos mais comum, não sexualizar demais, entendeu? Então, toda a cultura foi para essa direção, né? E ainda não estou vendo um movimento para sair disso. É isso que você estava comentando dos heróis hoje em dia, eles precisam de um grupo, né? Tem que ser um coletivo para resolver o problema. Eu me lembrei que o Rambo, ele era um só, né? Hoje é o Expendables, né? Tem que ter 10 pessoas para resolver o mesmo problema que o Rambo resolvia sozinho, né? E isso que agora, enfim, os atores já todos são meio velhos, já estão tudo meio, né, em decadência. Tanto que o Rambo ele era jovem na época, né? O ator, né? Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação à representação que a gente pode observar do sense of life que a arte ela pode apresentar, se ela é por ficção ou por não ficção.
Então, eu lembro o documentário, que daí um documentário não é exatamente arte, né, no certo sentido, porque tá reportando uma realidade, mas o documentário The Last Dance, né, sobre Michael Jordan e o Chicago Bulls, que eu achei espetacular, né? Eu acho que esse documentário mostra muito bem qual era a perspectiva que o Michael Jordan tinha na década de 80 e 90, né? E eu acho que, em parte, a razão pela qual o documentário fez tanto sucesso, ou a série, né, são 10 episódios, é uma série de documentários, é exatamente porque ele mostra um sense of life muito bom, né, muito, vamos dizer assim, muito objetivista, vamos dizer assim. Então, qual tu acha que se é que existe uma diferença entre consumir essa arte, ou talvez arte em forma de documentário, vamos dizer assim, ah, se é por ficção ou se é por não ficção? Eu acho que as duas coisas projetam, né? Valores, projetam um sense of life e até considero artístico, assim, muitos documentários, né? Assim como... Porque existe um retrato de algo que aconteceu, mas é tudo tão filtrado, é tudo tão editado e tudo pode ser tão controlado pela a narrativa, né? Por quem está criando, que se torna, de certa forma, algo artístico. Eu estava até ouvindo um áudio da Ayn Rand falando sobre fotografia, né? Que geralmente a gente entende que ela não considerava a fotografia arte, mas isso está em algum livro e trechos de entrevista. Mas eu estava vendo um áudio dela do The Art of Fiction, onde ela fala um pouco sobre fotografia, e tem um trecho que eu nunca tinha visto ela falando, que ela fala, não, a fotografia, o ato de fotografar em si não é arte, porque é um registro do que está ali na frente. Porém, se você arranja os elementos, né, se você controla tal, daí sim aquilo pode ser arte. Então eu vi ela pela primeira vez falando que não, a fotografia pode ser arte. E da mesma forma eu diria que o documentário também pode, dependendo de como ele é feito, né? E com certeza você tem escolhas aí, não só a escolha do assunto, né, que você resolveu fazer um documentário sobre quem? Sobre alguém como Michael Jordan, né? Você pode também escolher fazer um documentário sobre alguém que não tem grandes virtudes, tal. E também como você retrata, né? Que ênfase, como você retrata essa pessoa e também como você cria ali a narrativa, né? Você tem inúmeros elementos de edição, de você construir todo um clímax e tal. Então, com certeza ali existe uma projeção de valores que pode ocorrer de forma parecida com o que acontece também na ficção. E sem dúvida o The Last Dance é um caso maravilhoso, assim, né, de um documentário que às vezes consegue inspirar mais até do que muitas coisas de ficção que a gente tem visto recentemente. Sim, conhecendo um pouco do caráter moral do Dennis Rodman, que era um dos três principais do Chicago Bulls, né? Se o documentário tivesse uma ênfase maior no Rodman, certamente teria um sense of life muito diferente. Mas, deixa eu te fazer uma outra pergunta. E aí já engata um convidado que a gente vai daqui a umas 2 semanas. Há uns anos atrás, eu conversei com o Yaron Brook, que eu sei que tu gosta bastante dele. A gente conversou sobre cinema. E eu comentei, né, eu perguntei a opinião dele sobre O Senhor dos Anéis, que é, para mim, um dos melhores filmes que eu já vi, um dos meus filmes favoritos. E mesmo tentando entender do ponto de vista artístico, tá, na minha compreensão amadora e limitada do assunto, eu acho que é um filme fenomenal, em termos de atores, do roteiro, tudo, né? E o Aaron Brook achou que não. Ah, claro, ele começou, né, essa primeira grande discordância que eu tenho dele. Mas eu queria saber se, na tua perspectiva, existe algum filme ou alguns filmes que tu acha que eles são, vamos dizer assim, talvez, eu não sei o adjetivo que tu utilizaria, mas talvez perfeitos ou ideais ou que atingiram um patamar diferenciado do resto, entende? E talvez se isso exista, como é que a gente pode julgar esse tipo de filme? Bom, muitos, né? Eu acho que em muitas categorias, assim, eu costumo, por exemplo, tem muitos filmes que eu gosto que caem nessa categoria que a gente tá falando do Kubrick, né? Que são filmes às vezes com personagens e temas que não são tão românticos assim, mas que são muito bem feitos, né? Assim como filmes
clássicos dos anos 60. Eu sou muito fã, por exemplo, do David Lean, filmes como A Ponte do Rio Kwai, Lawrence da Arábia, Doutor Zhivago, são grandes filmes. Até filmes mais populares e filmes mais positivos, como, enfim, os grandes filmes do Spielberg, né? Caçadores da Arca Perdida, eu acho que são grandes filmes. James Cameron, O Exterminador do Futuro 2 e Aliens, que eu sei que o Yaron Brook também gosta. Muitos filmes, assim, até os clássicos musicais, A Noviça Rebelde, por exemplo, acho que é um filme totalmente inspirador, totalmente positivo nesse sentido. Daí eu diria que não tem nada de malevolente, não tem nada de suspeito, além de um filme incrivelmente bem realizado. Como julgar? Aí, assim, tem inúmeras formas, né, de você, por exemplo, quando a Rand fala de literatura, ela fala da importância da trama, né, de como uma boa construção de trama é um dos elementos, mas é algo complexo, né? Você tem o personagem também, a caracterização, quem é a figura do personagem central. Então tem várias formas de você, em várias dimensões que você pode julgar um filme, né? É difícil dizer assim, como eu posso avaliar. Eu acho que uma das principais, eu acho que a questão da objetividade, para mim, é um dos pilares mais importantes. Que nem a gente estava falando da arte não objetiva, que aí você rompe com algo que é muito essencial. Eu, no meu blog, no meu livro, eu falo sobre 4 pilares, né? 4 valores essenciais que você precisa, que uma obra de arte precisa ter para, enfim, dentro da minha filosofia, considerar uma boa obra. Mas tudo começa com o pilar da objetividade, certo? Então, antes de mais nada, a principal função, né, do artista é comunicar as ideias que ele quer projetar, né? Ter uma precisão ali, tanto através da técnica, né? Como ele vai utilizar o filme, por exemplo, questões narrativas, né? Como você vai estruturar a sua história, como você vai integrar ali o tema ao longo da narrativa. Então, tem uma questão aí de objetividade que, se isso não está presente, né? Eu já começo enfim, já começa a comprometer todo o resto do filme, né? Mas eu acho que é sempre eu sempre julgo também em termos da execução, a qualidade da execução, talento do diretor, por exemplo, né? Você tem uma diferença muito clara, assim, entre quando você assiste, por exemplo, um Aliens, o Resgate, do James Cameron, de você ver o Alien parte 3, ou o 4, entendeu? A própria qualidade da realização, né? E daí é outro assunto extremamente complexo. Você vai falar de fotografia, você vai falar da atuação, você vai falar de números, da qualidade dos diálogos, né? O nível de inteligência médio da produção. Então, eu começo por aí, assim, avaliando o quão bem feito, o quão bem executado, bem realizado é, e também depois qual é a intenção, qual é a mensagem, qual é né, em termos de conteúdo, o quanto de valor, o quanto de originalidade também vai ter naquilo. Então, é um mundo, né? Eu não conseguiria dizer aqui rapidamente como avaliar, mas nas minhas análises no blog, no meu livro, eu dou alguns critérios, assim, pelo menos fundamentais. Um deles, por exemplo, a questão do princípio da ascensão, que eu digo que um princípio fundamental da arte temporal, na minha visão, é a questão da ascensão. Seja uma música, uma peça, né, ela tem também uma necessidade de ascender e de aumentar em termos de intensidade ao longo do tempo, certo? Se ela mantém um nível de energia muito, se decai ou se mantém o mesmo nível, ela começa a se tornar entediante e tal. Então, uma trama bem estruturada tem que levar em conta isso. Então, como é que ela vai plantar certos eventos, certas cenas, para ir construindo essa narrativa na direção de um clímax satisfatório. Quando esse desenho é muito bem feito, geralmente é um dos critérios que eu acho mais importantes para avaliar a qualidade de um filme. Caio, basicamente nós discutimos muito hoje em alguns temas principais, especialmente a questão do sense of life e também algumas partes técnicas, como tu fez essa análise agora na última pergunta do Ricardo. Mas uma coisa que a gente não comentou,
e que provavelmente muitos dos nossos telespectadores, apesar da gente já ter compartilhado no YouTube também, você já fez algumas releituras de obras da Rand, né? Você já produziu algumas coisas nesse sentido. Eu gostaria que você compartilhasse, depois vai ter o link para quem quiser assistir, mas eu gostaria que tu compartilhasse o que você já fez nesse sentido, com base nas obras da Rand, e como foi essa experiência, e se você pretende, tem alguns projetos semelhantes para o futuro também. Acho que você está se referindo principalmente ao curta, né? A coisa mais simples do Exatamente. mundo. Acho que foi só esse, né? Enfim, já comentei muitos textos dela, tal, mas em termos de criar algo assim artístico, acho que foi só esse mesmo. E a não ser algumas referências, né? Às vezes em trabalhos meus, às vezes eu inseria algumas Exato. referências a obras dela. Mas basicamente foi esse curta-metragem, né? Baseado no The Simplest Thing in the World, que é um conto que aparece no Romantic Manifesto, né? E, enfim, eu fiz ele numa versão curta-metragem que não é 100% fiel. Ele tem principalmente um final, né, que dá um twist ali e que pode até desagradar algumas pessoas muito ligadas enfim, à obra dela, porque ele vem um pouco como uma certa crítica ao personagem, né? Na minha visão, naquele curta, é sobre um escritor, ele está tendo ali uma série de dilemas, né? Ele quer produzir algo heróico, projetar valores positivos, mas ele não consegue ver como fazer aquilo na cultura em que ele está. Ele acha que aquilo não vai ser, enfim, aceito. Ele tem aquele duelo que ele não consegue produzir algo ruim de propósito para fazer sucesso. Ele fica nesse dilema entre a autenticidade dele e o sucesso profissional, né? E no livro ela tem uma visão, não retrata ele de forma muito heróica, não é assim também 100%, mas eu acho que eu enfatizei ainda mais quase como fazendo uma crítica, né? Como se ele estivesse num processo ali meio irracional de querer meio que o impossível, querer integrar duas coisas que nunca ia dar certo. Então tem um final mais trágico na minha história, na minha versão, justamente para enfatizar esse ponto de que ele estava num dilema ali que ele não ia sair vitorioso, entendeu? Mas não tenho nenhum outro projeto assim atualmente de mexer com coisas da Rand nesse sentido, né? E até nesse sentido, eu aproveito, isso desde o início ficou destacado, mas é sempre bom lembrar as pessoas que estão assistindo que o objetivismo ele não é uma seita, né? Justamente Rand enfatizou, como o próprio Caio é um exemplo, de que o objetivismo é uma filosofia para viver na Terra, é um conjunto de ferramentas que vão te permitir levar uma vida racional, buscar aplicar esse teu sense of life na busca de um propósito com o objetivo final de alcançar a felicidade. Então isso não significa decorar as passagens das obras de Rand e repetir a contento, né? Mas sim ter a capacidade de pensar e de fazer os teus próprios julgamentos, seja em qual área for que você venha a se dedicar. O Caio no cinema, eu com a tradução, o Ricardo também com a parte de startups. Então, eu acho que é bem importante aproveitar essa deixa também do Caio para comentar de que o objetivismo não é seita, não é religião, não tem mandamentos. Então, em princípio, você tem que pensar. A premissa é que você vai pensar de forma independente e chegar nas suas próprias conclusões. Então, nessa nota, eu, eu queria finalizar, agradecer o Caio pela presença. Espero que a gente possa fazer vários webinários de outros tópicos também. Eu gostaria de convidar também as pessoas, nós vamos disponibilizar então o link dessa produção, do livro do Caio também, para quem quiser comprar, está disponível na Amazon, sobre cinema, muito interessante. E então, novamente, agradecer também o Ricardo, obviamente, pela presença, por participar ali da nossa discussão. E logo, logo vai estar disponível, então, o episódio aqui editado.
e também os clipes curtos que vão ser publicados ao longo dos próximos meses. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.